participar da mesa do Senhor com a tua igreja, com todos os santos, ó Pai. E com isso sermos edificados, ó Senhor Deus, não somente, Pai, por esse momento do sacramento, mas também pela leitura e exposição da tua palavra. Te peço que o Senhor fale ao coração, Senhor, da tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja indo ao mais profundo íntimo do nosso coração e nos capacitando, não somente para falar, mas também para ouvir a tua voz. Fica com o teu povo, Pai, e que seja acrescentado, Senhor Deus, mais uma vez a vida da tua igreja, Senhor. Conhecimento que edifica, Senhor Deus, vida, Senhor Deus, e que possamos, ó Pai, a partir da Escritura, Pai, termos exemplos, ó Senhor Deus, e um caminho muito claro diante de nós, de fé, de integridade e de justiça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço para os irmãos abrirem em Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20, que é essa narrativa, a cura do endemoniado, mas hoje nós vamos só ir até a primeira parte desse trecho, que vai até o verso 14. Então nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus, prestem bastante atenção. Entremente chegaram à outra margem do lago, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhes dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Queridos, no capítulo anterior, nós vimos que Jesus tem poder sobre os elementos da natureza, uma característica inerente de Deus como Criador dos céus e da terra. Agora, nesse capítulo, mais uma vez, vemos a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, demonstrando um poder supremo sobre esses espíritos malignos, sujeitando-os à sua vontade. Nessa narrativa, eu quero ressaltar alguns elementos que fazem essa narrativa ser reveladora a respeito de Jesus e das circunstâncias presentes, e também queremos tirar algumas lições do decorrer dela para nós, a nosso respeito, a respeito dessa passagem para a edificação da igreja. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, quando nós nos deparamos com uma narrativa, e eu aqui não vou repetir a história, nem contá-la, porque acabamos de ler, então essas coisas devem estar bem na nossa mente, são elementos que nessa narrativa vão dar um significado, vão dar o propósito narrativo. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos dessa narrativa, e o primeiro era a própria localidade. Quando ele diz aqui, no verso 1, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Mateus fala em Gadara, e parece que são regiões que têm o mesmo nome, seria um estado, a capital. Necessariamente há uma discussão a respeito dessas cidades, né? Porque Gadara e Gerasa, se eu não me engano, essa é
o nome da cidade, era uma cidade bem ampla, uma região bem grande que tocava também ali logo às margens, né, do mar da Galileia. Mas o que é mais interessante a respeito desse lugar é que era uma região onde Jesus aportou ali de cavernas e formações rochosas, e muitas dessas cavernas eram usadas como sepulturas. Essa era uma região, uma das 10 regiões localizadas que fazia parte da Decápolis, que eram cidades helenísticas da Síria, são cidades gregas, povos que foram conquistados pelos gregos, e a cultura grega, né, influenciava aquela região ali, que era uma região da Síria e era uma região também de paganismo. Essas cidades, elas foram estabelecidas como exemplo, como vitrines de ideias, ideais e cultura pagã grega. Além de sua cultura pagã, havia ali, como nós vemos no texto, criadores de porcos, que ganhavam a vida com o comércio de carne suína. O porco, no contexto judaico, era considerado impuro para os judeus, sendo proibido nos territórios judaicos qualquer contato com esses animais. E é interessante porque nós temos ali no Velho Testamento leis dietéticas. Muitas delas estavam relacionadas à dificuldade do trabalho com a carne, com essa carne, com animais que seriam assim difíceis de serem tratados para serem usados facilmente como comida, como alimento. E a gente vê ali, em geral, que tem um aspecto dietético, um aspecto ali de saúde pública, tem aspectos também com relação à diferenciação entre o povo de Deus e outros povos. A gente sabe que a carne suína é uma carne muito gostosa, deliciosa, mas é uma carne muito complicada. Hoje em dia nem tanto, porque o porco come melhor do que a gente, é uma ração preparada, é um lugar completamente, com ar-condicionado, aquela coisa tudo controlada e tal, mas isso não era naquele tempo, e a gente sabe que o porco gosta de ficar na lama, então ele come qualquer coisa, então era um animal facilmente que conduziria alguém que come a sua carne a ter uma doença, a ter um problema de saúde. Até mesmo quando essa carne é bem tratada, como nos dias de hoje, nós não temos problemas com isso, pede-se que ela seja muito bem cozinhada, por causa da dificuldade, muitas vezes, que nós temos com esse tipo e outros tipos de carne também. Espera que ela seja bem cozida, Carne crua é meio complicado de se comer. Mas esse era o contexto ali. Era um contexto em que essa carne não era tão bem preparada e que poderia trazer problemas para a saúde humana e que estava relacionada naquele contexto ali de Israel, naquele momento, a questão da impureza, do pecado. Para o judeu, comer carne de porco era equivalente a tornar-se um apóstata. E é interessante que nós vamos perceber que esse comer carne era muito ligado à idolatria e ao paganismo daquele tempo, como temos lá em Isaías, capítulo 65, verso 2 a 15, que diz assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando-se em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Lá em Isaías 66, verso 17, nós temos uma mesma menção, quando diz assim: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Então esse era o contexto da cidade, uma cidade extremamente pagã, com comportamentos extremamente pagãos. E esse é um ponto muito interessante no contexto de toda a parábola. Uma outra coisa que chama os nossos olhos aqui era a própria pessoa do endemoniado.
A narrativa de Marcos classifica esse homem possesso de um espírito imundo. De acordo com a lei levítica, essa qualificação de imundo significava algo que um judeu devoto deveria se privar e para não ser cerimonialmente contaminado, ou seja, excluído da comunhão com Deus. Pessoas como essas, para todos os efeitos, eram considerados, ou seja, os endemoniados, como leprosos e, portanto, obrigados a deixarem seus lares e povoados. O homem aqui, possuído por um espírito imundo, apresentava também características bastante apavorantes. Ele apresentava uma força descomunal, de forma que arrebentava correntes, quebrava ferro e subjugava todos os que tentavam dominá-lo. Provavelmente ele deveria causar algum dano, algum distúrbio, entre aquelas pessoas, e eles tentavam ali dominar aquele homem que saía gritando, grasnando, como o texto vai dizer aqui, berrando, espraguejando, como de uma forma translocada, e as pessoas tentavam segurá-lo, amarrá-lo e não conseguiam. Além disso, aquele homem se feria com pedras e gritava e se cortava com essas pedras. E esse ato de se cortar com pedras é considerado por alguns comentaristas como um suicídio ritual. Por quê? Porque os demônios procuravam matá-lo, como fizeram com o menino de Marcos capítulo 9, 18, 22 e 26. Apesar de não dizer isso claramente aqui, parece que essa é a ideia. Essa é a ideia desse tipo de possessão, fazer com que o homem chegue à morte, chegue aos limites, da existência humana. Diz assim, Marcos capítulo 9, 18, 22 e 26. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Veja o que Matthew Henry vai falar sobre essa situação. Ele diz assim: é muito deplorável a situação daqueles que precisam ser presos dessa maneira. Dentre todas as pessoas infelizes desse mundo, eles são os que merecem mais piedade. Mas o caso desse homem era o pior de todos, pois nele o demônio agia de uma forma tão forte que ele não podia ser preso. Isso apresenta a triste condição daquelas almas sobre as quais o demônio tem domínio, os filhos da desobediência, em quem os espíritos imundos operam. E aqui cabe fazer alguns comentários no decorrer dessa exposição com relação a isso. Por quê? Porque muitos pensam que o domínio de Satanás é demonstrado mais claramente dessa forma, de um homem possesso, mas se enganam. Porque apesar da situação de um homem não ser manifestada como este homem aqui, em todo aquele que está o domínio de Satanás, ele está sobre o seu poder. Todos os homens em estado de pecado estão debaixo do mesmo poder, apesar de não apresentarem o mesmo comportamento. Lá em Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, a Escritura vai dizer isso. Ele vai dizer assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A Escritura vai nos dizer que os que não foram alcançados pela graça salvífica e santificadora de Deus estão debaixo do poder de Satanás, da mesma forma que aquele homem estava. Vamos ver isso na Escritura? Abra 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 a 26, quando Paulo está orientando Timóteo, como ele deve se comportar em determinadas situações. Veja aqui, olha o que ele vai dizer: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender,
e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por eles, para cumprirem a sua vontade. Percebam que o homem que não está debaixo da graça de Deus, que não foi alcançado pela graça de Deus, ele está debaixo do domínio do diabo. Veja 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Veja o que a Escritura vai dizer. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Perceba aqui o poder influenciador de Satanás sobre aqueles que são incrédulos. Abra João capítulo 8, versos de 42 a 47, quando o Senhor Jesus está conversando com os fariseus. Eles eram homens religiosos, e veja o que o Senhor Jesus vai dizer sobre eles, que eles são filhos do diabo. Veja o que está escrito aí. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Por quê? Porque segundo o apóstolo Paulo, esses homens estavam cegos por aquele que é o Deus dele, Satanás. Eu achei muito interessante o que Matthew Henry fala a respeito disso. Ele diz assim: alguns pecadores notoriamente voluntariosos são como esse homem perturbado. Todos são nesse aspecto como o cavalo e a mula, cuja boca precisa de cabresto e freio. Mas alguns são como o jumento selvagem, que não se pode domar. Os mandamentos e as maldições da lei são como cadeias e grilhões, para refrear os pecadores e afastá-los dos seus caminhos ímpios. Mas eles quebram e despedaçam as cadeias, e isto é uma evidência do poder do diabo na vida deles. Então percebam aqui, eu não vou saber explicar, e com certeza isso é a graça comum de Deus, que nós não temos uma população, aqui no Rio de Janeiro, de 10 milhões de pessoas, mais ou menos, e todas elas, vamos dizer assim, vamos tirar 1 milhão de igreja, 9 milhões são endemoniadas, ou seja, demonstram claramente o poder, o controle total de Satanás sobre as suas vidas, de forma que eles não se controlam, e se manifestam essas coisas como esse homem está manifestando. A gente sabe que não é assim. Eu não vou saber explicar porquê. Eu sei que é pela graça de Deus que todos esses que não têm Cristo demonstram essa mesma situação. E é somente pela graça de Deus, a graça comum de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que o domínio do pecado de Satanás não se manifesta somente dessa forma. Ou seja, todos aqueles que não estão em Cristo estão sendo dominados por esse poder, estão cegos, e estão caminhando para a morte, são como mortos vivos. E o que nós precisamos observar, tanto nesse modo operantes aqui, desse homem endemoniado, ou como um homem que não está endemoniado, mas tem sobre si o poder de Satanás, é a crueldade e a vilania do próprio Satanás com relação àqueles que são cativos por ele. O estado daquele homem era deplorável, degradante e desumano. Ele andava gritando, grasnando, vociferando. Isso significa aí, a expressão que ele fala, que ele saía gritando, significa isso, lamentando, a sua situação, ou furioso, indignado, praguejando contra o céu. Mas percebam que essa atitude era uma atitude influenciada pelo domínio do pecado.
E nós temos um paralelo muito interessante na própria Escritura. Os adoradores de Baal, o que eles fizeram ali, naquele momento, né? A sua fúria, eles fizeram o mesmo, se ferindo e clamando ao seu Deus, causando danos a si mesmo. O que nós estamos vendo com isso? Enquanto a voz de Deus diz ao homem para não causar dano a si mesmo, e a santificação, as virtudes que a Escritura nos chama a viver, que estão em Cristo Jesus, não somente nos causam dano, mas como nos dão vida. Mas a voz de Satanás diz para que você cause dano à sua própria vida. O pecado faz isso, não somente na alma, mas também no corpo. E toda vez que evitamos de fazer a vontade de Deus e seguir a nossa própria vontade, contrária à orientação divina, estamos desprezando a palavra de Deus e considerando a voz do diabo, ou seja, satisfazendo os desejos de Satanás, como aconteceu com Adão e Eva. Perceba o cenário que se forma nessa narrativa. Na última exposição eu disse que os judeus evitavam esse lugar. Os judeus evitavam essa região por causa da cultura e da vida pagã das pessoas que habitavam ali naquele local. Primeiro porque era uma região de sepulcros, e o contato com os mortos, um cemitério, tornava o judeu piedoso impuro, mesmo quando havia a necessidade de ir a seu lugar, sepultar um morto seu. Em segundo lugar, era uma cidade que tinha uma cultura aversa à cultura bíblica, à cultura judaica, como na criação de porcos, animais que eram considerados impuros, e a Escritura diz que eram 2.000, eram milhares, cerca de 2.000, verso 3, era uma manada muito grande, provavelmente de vários proprietários. Então a cidade que tinha uma cultura pagã, uma criação de porcos, animais considerados impuros pela lei de Deus, e uma vez que essa criação, a criação de suínos, ele tinha um único propósito, comércio de carne, e o judeu era proibido não só de tocar, mas de comer. Perceba que essa cidade girava em torno do paganismo, como era uma cidade pagã. Na perspectiva do judaico, ao ver essa cena, estava repleta de elementos de impureza e imundície que deveriam ser evitados. Por isso, nenhum judeu se aventurava por aquela região. E aí nós olhamos para a perspectiva do texto, que Jesus foi para lá. Jesus sabia para onde estava indo. E é muito interessante entender essas coisas. Por quê? Porque Jesus é o único que pode purificar, limpar o que está imundo sem se contaminar. Perceba que a atitude, ou seja, o propósito de Jesus em ir para aquela região era libertar a alma daquele jovem do poder do diabo. Esse era o objetivo dele, entendendo que Deus é soberano, entendendo que o Senhor fazia as coisas pré-determinadas e destinadas por Ele mesmo na pessoa de Deus. Não foi um acaso, não foi uma situação que aconteceu, nada acontece por acaso. Tudo está debaixo da providência divina. E o Senhor Jesus vai por aquela região com um único propósito: libertar a alma daquele jovem. E com isso a gente vê que o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas, e conhece o mais profundo do coração do homem, e tem todas as coisas passadas, presentes e futuras pré-determinadas na sua mão. E o objetivo dele era ir ali e tornar aquele homem uma nova criatura. Mas além dessas características do lugar, o próprio endemoniado, a condição dele,
Outra coisa que nos chama a atenção é o encontro propriamente dito entre Jesus e o jovem endemoniado, que nós vemos ali a partir do verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Perceba que o endemoniado reconhece Jesus de imediato, e mesmo distante, diante da autoridade de Jesus, ele é obrigado a prostrar-se diante dele. O verbo aqui, prostrar, tem um sentido básico de submissão a uma autoridade superior. Veja aqui a ironia. Aquele homem não era dominado por cadeias nem por ninguém. Agora ele se submete obrigatoriamente à simples presença de Jesus. Aquele que subjugava todas as pessoas e não podia ser contido por nada, agora ele se torna impotente aos pés de Cristo. Matthew Henry diz que aquilo que não pode ser feito com cadeias e grilhões foi feito pela mão invisível de Cristo. E perceba aqui nessa situação que não há muito esforço da parte de Deus para subjugar Satanás. É interessante isso, né? A autoridade de Jesus sobre as coisas criadas. A tempestade, muitas vezes nós fazemos tantas coisas. Aqueles homens lá no barco de Jonas estavam jogando as coisas para fora, estavam tentando dar um jeito. Os discípulos do Senhor Jesus lá estavam preocupados, todos, aquela correria, aquela coisa toda. Um simples gesto, uma simples palavra. É interessante que aqui eu não trago esse tipo de explicação, do contexto histórico, mas as sessões de exorcismo, podemos dizer assim, naquele tempo eram muito complicadas e duravam horas. Eu não sei se as pessoas conseguiam, eu creio que não, né? Com essas mágicas ou com essas coisas, até mesmo entre os judeus eles faziam isso. Tá? Então eram processos complicados, demorados, e aquela coisa, aquela luta. Quando o Senhor Jesus fala a esses demônios, no mesmo instante, eles se dissipam. Não há briga aí, não há resistência, apesar deles quererem resistir. No momento em que ele pede, Senhor, não faça isso, ele está querendo resistir a essa autoridade, eles não conseguem resistir ao poder daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Não há muito esforço da parte de Jesus, de Deus, para subjugar Satanás. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? Por quê? Porque diante desse fato, muitos acham, né, que há uma luta, entre o reino das trevas e o reino da luz. E quando isso vem à nossa mente, parece que há uma luta de igual para igual, de Deus contra as hostes de Satanás. E por mais que muitas vezes possa parecer isso é somente aparente, porque o diabo resiste a Deus. Mas a grande luta que se trava no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, é contra nós, é contra o homem. Nós é que somos presas fáceis na mão do inimigo, quando não estamos debaixo do poder de Deus. Não há uma oposição de forças, mesmo porque a Escritura vai dizer que tudo já está consumado. A luta que é travada na pessoa de Cristo é em favor de nós, por isso ele se encarna, por isso ele se torna homem. Por quê? Porque a ofensa cometida não foi contra o diabo, mas foi contra Deus. O homem cometeu uma ofensa contra Deus, e ao pagar o preço devido, Cristo, por isso os impedimentos, por isso as investidas de Satanás, contra a pessoa de Cristo e contra a igreja, ao pagar esse preço devido contra Deus, contra um Deus santo, o homem agora pode ser livre das mãos de Satanás.
porque a ofensa foi contra o Senhor. E por causa dessa ofensa, o homem foi lançado no pecado, sobre o domínio dele, onde Satanás transita. João Calvino vai dizer que Satanás é o verdugo de Deus. É aquele que imprime sofrimento ordenado por um juiz, que lança um réu na prisão, que é o homem que ofendeu a Deus. Mas é esse mesmo juiz que, em favor dos seus, nos dá Cristo, aquele que expia o nosso pecado, que assume o nosso lugar. Por isso a sua encarnação, por isso as tentações, porque ele estava lutando no nosso lugar contra o poder do diabo. Como o próprio texto diz, foram feitos cativos por ele. Grant Osborne diz em seu comentário que algumas das expressões mais elevadas da cristologia vêm dos demônios. E é muito interessante, porque nessa passagem aqui nós temos a mais exaltada de todas, Filho do Deus Altíssimo. E aqui nós podemos perceber que os demônios não podem deixar de reconhecer em Jesus a pessoa de Deus. Alguns comentaristas entendem que os demônios, com esse tipo de fala, eles querem tirar vantagem, alguma vantagem nisso, apelando provavelmente para um orgulho comum aos homens, e uma vez que o Senhor Jesus é homem, quando são reconhecidos por uma grandeza ou diferença que apresentem, como Satanás fez na tentação do deserto. Lá em Mateus capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos. Ou seja, ele está querendo chamar o Senhor Jesus aos seus brios, despertar nele um orgulho, um pecado, que é muito comum aos homens. E alguns comentaristas dizem que provavelmente esse reconhecimento é um reconhecimento obrigatório, porque eles reconhecem que o Senhor Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Mas como esses homens, ou seja, esses demônios, eles não podem ser dissociados da sua maldade, da sua vilania e das suas segundas intenções, eles querem tirar proveito disso. Mas veja aqui, ainda nesse diálogo, as falas desse demônio, quando diz assim: que tenho eu contigo, desse espírito imundo. E aqui mais uma vez fica evidenciado uma clara inimizade que existe entre Cristo e o maligno, e a falta de tolerância que existe entre um e outro. E sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar aqueles que querem viver em paz com o mundo. Não há relação, não há amizade, não há comunhão. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 a 16, abra aí. Olha o que a Escritura vai dizer: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e as trevas, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que não, do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Quando eles estavam dizendo que eu tenho contigo, eles estavam deixando claro essa inimizade, esse confronto, essa intolerância que existe entre o reino da luz e o reino das trevas. Veja o texto que nós acabamos de ler, de 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, quando ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Há uma inimizade
ou seja, uma amizade impossível e irreconciliável entre o reino da luz e o reino das trevas. Por isso Tiago, no capítulo 4, verso 4, vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que tenho eu contigo, não há relação entre eles. E é dessa forma que nós devemos ver as coisas desse mundo. É dessa forma que nós devemos ver as sugestões de Satanás, nas ideologias e nos pensamentos que circundam a nossa era. E aqui também lança por terra aquela ideia dos fariseus, né? Que por inveja diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Não há como conciliar essas duas realidades. E aí ele diz assim: não me atormentes, conjuro-te por Deus, verso 7, que não me atormente. O que seria esse tormento? O que esse espírito imundo está dizendo aqui? Ele desejava se afastar da ira de Jesus. Ele não queria deixar aquela habitação, ou seja, o poder sobre aquele homem, de possuí-lo totalmente. Mas também não desejava ser atormentado antes do tempo. E o que seria ser atormentado antes do tempo? Os textos de Lucas e Mateus, eles vão falar disso de uma forma mais apropriada. Quando lá em Lucas capítulo 8, verso 30 e 31, contando a mesma narrativa, ele diz assim: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Mateus 8, 29, eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes de tempo? Aqui está se intensificando a agonizante súplica dos demônios. O mundo demoníaco compreende que o dia do juízo final porá fim à sua relativa liberdade de vagar pela terra. Relativa liberdade, porque eles estão presos pelo poder de Deus. Não somente com relação aos santos, e especialmente, como foi o caso de Jó, mas também conforme a toda a humanidade, porque o Espírito Santo, na sua ação ordinária, não permite que o mundo se torne uma Sodoma e Gomorra em pleno caos. As leis que os homens criam servem para frear o pecado. E quanto mais você tira de uma sociedade o conceito divino, o conceito das coisas, como a Escritura vê, mais os homens se tornam livres para cometerem todo tipo de perversidade. Mas mesmo assim, Deus não permite que a sociedade caia num completo caos. A Escritura diz que um dia o Espírito vai ser tirado, ou seja, esse freio vai ser tirado de uma certa forma, para que o homem cada dia mais afunde no seu pecado. Depois disso, o juízo final. Eles entendiam que esse seria um tempo em que seu castigo final seria lhes dado, e seria ainda mais terrível. Eles sabiam que estavam diante daquele a quem Deus Pai confiou todo o julgamento. Eles têm medo que mesmo agora, antes do tempo designado, Deus tem autoridade, poder, Cristo tem autoridade, poder de lançá-los no abismo, na masmorra eterna, ou seja, no inferno, onde eles vão sofrer pela eternidade tormentos eternos. Esse é um lugar que foi preparado para eles, não é uma invenção humana. É um lugar real,
Lá em Mateus capítulo 25, 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas perceba que essa história, essa narrativa, tem muitos desdobramentos. No verso 9, o Senhor pergunta qual é o nome dele, e ele responde: Legião. Os versos de 7 a 9 giram em torno desse diálogo entre Jesus e o demônio, e é um diálogo rápido, né? Bem objetivo. Perceba aqui, pelo que nós vimos, e aqui o verso 10 vai deixar isso bem claro, que aquela região era influenciada e dominada por forças demoníacas. Isso não é novidade para nós. Saber que existem demônios em determinadas regiões, e como nós sabemos disso? Por causa do pecado que aquelas pessoas vivem. E diz assim: e rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Perceba que aqui, claramente, a influência e domínio do pecado no mundo dos homens. A palavra de Deus fala de principados e potestades nas regiões celestes. Essas coisas existem. Demônios existem. E são aqueles que tentam constantemente o homem. Lá em Apocalipse, quando diz que o Senhor subiu às alturas, Satanás desce, porque sabe que o seu momento é chegado. Desce desesperado na terra para causar cada dia mais confusão e destruição, porque sabe que a sua hora está próxima. E a Escritura mostra que por causa do pecado esse mundo se corrompeu. E nós temos vários textos da Escritura que mostram isso. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e porque o pecado entrou no mundo, o mundo foi contaminado pelo pecado. Lá em Mateus capítulo 4, verso 8, nós vemos ali na tentação do deserto, Satanás dizendo assim, levando ao Senhor a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E quando nós olhamos isso, muitas vezes alguns crentes não entendem. O domínio do mundo, Satanás domina o mundo. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E Satanás sim tem um domínio sobre as pessoas por causa do pecado. Aquele lugar e aquele homem mostram a evidência do domínio de Satanás por causa do pecado no mundo. E é isso que Satanás apresentou para o Senhor Jesus. E queria que ele recebesse esse reino se curvando a ele. Ele vai dizer assim, nas entrelinhas: como você é vil, porque só a Deus você pode adorar. E ele sabia quem estava ali na pessoa de Cristo. Lá em 1 João capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Lá em João capítulo 12, verso 31, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E o texto que nós lemos na nossa liturgia de 1 João capítulo 2, 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se o amor do mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo está preso ao pecado por causa do pecado do homem, sob juízo de Deus. Deus lançou o mundo nessa condição por causa do homem, porque o homem pecou. Quando Deus diz assim, ele cria o mundo e diz: olha, dominai e exercei domínio sobre toda a criação. Ele entrega esse domínio ao diabo no momento que desobedece a Deus.
E por isso que esse mundo está um caos. Porque o propósito de Deus era dominar, ou seja, exercer a sua influência no mundo dos homens por meio dos próprios homens, que seriam tipos de Deus e Cristo na vida da humanidade, como juízes, governadores, pais. E todas as autoridades e contextos no mundo representariam, seriam um reflexo de Deus, para a glória dele, por meio das suas criaturas, por meio dos homens. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção de todas as coisas. E lá em Romanos capítulo 8, versos 19 a 23, ele vai dizer isso. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Todas as vezes que aqueles demônios entravam ali em combate direto com o Senhor, eles sabiam que estavam diante de um campeão, do segundo Adão, aquele que iria assumir o nosso lugar e de forma perfeita obedeceria a Deus e se entregaria para morrer por causa dos nossos pecados. A desobediência do homem afetou toda a humanidade, encerrando-a no pecado, atingindo toda a criação. E o propósito com essa passagem é mostrar a todos a natureza das forças reunidas contra Jesus, e que, por mais que sejam uma legião, milhões, eles não têm o mínimo poder contra aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Quando ele se identifica como legião, o principal motivo apontava para o número elevado de demônios em uma mesma pessoa, com uma imagem de um exército hostil com um total domínio sobre aquele homem por causa da destruição e miséria em que ele se encontrava. Legião era um grupamento de mais de 2.000 soldados, e era o que aquela região ali da Palestina tinha uma legião romana exercendo total domínio sobre aqueles homens. Netwell faz um comentário interessante sobre isso, ao dizer que esse nome apontava para o seu grande número e a sua unanimidade de propósito e seu muito poder. E aí ele diz assim, que eles são numerosos. Esse nome quer dizer, o espírito imundo reconhece, ou melhor, se vangloria de serem muitos. Somos muitos, como se ele esperasse ser demasiado para que o próprio Jesus lidasse com ele. Que multidão de espíritos apóstolos havia ali, e todos os inimigos de Deus e do homem. Estava ali uma legião em uma única pobre criatura opondo-se a Cristo. Há muitos que se levantam contra nós, que eles são unânimes. Esse nome também ensejava isso. São muitos demônios, mas apenas uma legião envolvida em uma mesma causa ímpia. Por isso aquela crítica dos fariseus ao supor Satanás expulsando Satanás e dividindo-se contra si mesmo era completamente infundada. Que grande absurdo seria um membro dessa legião trair os demais, pois todos eles disseram como um só homem, que tenho eu contigo. E que eles são muito poderosos, ou seja, esse nome ensejava isso também. Quem pode combater uma legião? Nós não somos páreos para os nossos inimigos espirituais, diz Matthew Henry, com a nossa própria força, mas no Senhor e na força do seu poder, nós somos capazes de combatê-los, ainda que haja legião deles. Mas nada disso fazia qualquer volume ou diferença para Cristo.
uma coisa que nós vemos também aqui era o pedido inusitado desses demônios. Os demônios demonstravam claramente a sua impotência e subserviência a Cristo. O pedido foi que eles não fossem enviados para o abismo antes do julgamento final, mas que fossem lançados aos porcos para não saírem daquela região. Por quê? Porque por meio daquele homem, aquela cidade tinha sido aterrorizada, além de ser escravizada pela influência desses demônios, era uma cidade extremamente pagã, aumentando assim o poder destrutivo do pecado na vida daquelas pessoas envolvidas com uma vida alienada de Deus. Eu me lembro de um tempo que certa seita que se dizia evangélica lançava sobre Satanás a responsabilidade de nosso pecado, como se fôssemos inocentes em nossas escolhas, ou seja, é o espírito da prostituição, então ele é o culpado, é o espírito da maledicência, ele é o culpado por causa do meu pecado. Não, Satanás é o tentador, mas o pecado é nosso. Como o Senhor Jesus disse, essas coisas estão no coração do homem. Veja o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, quando fala sobre o domínio do pecado, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não é só o poder tentador e opressor do diabo, é a nossa própria condição. Então perceba aqui que Satanás e aquela região está sendo dominada por esses demônios, pela influência, mas essas influências se manifestam no desejo dos corações dos homens. Veja o que Matthew Henry vai dizer a respeito disso. Eles pareciam ter uma afeição particular por essa província, ou melhor, um ódio particular por ela, e queriam ter a liberdade de andar pelo resto da terra e passear por ela, o que não serviria, a menos que lhe fosse permitido pastar nesses montes. Mas porque eles queriam permanecer naquela província, Grotius diz, porque naquela província havia muitos judeus apóstatas que tinham deixado o conserto de Deus e, portanto, tinham permitido que Satanás tivesse poder sobre eles. E alguns sugerem que, tendo por experiência obtido conhecimento das disposições e modos das pessoas daquela província, esses demônios poderiam mais eficazmente causar-lhes dano por meio de suas tentações. Então não é somente o poder de Satanás. Nós estamos lutando também contra o poder da nossa carne. Se Satanás não fosse tentador, a nossa carne já seria suficiente para nos levar à destruição. Parece que no contexto daquele tempo, uma manada de porcos parece ser uma habitação perfeita para esses espíritos imundos. E com a morte desses animais fica muito claro que essa era a intenção dos demônios com as pessoas sob o seu domínio e poder, ou seja, enlouquecê-las como ficaram enlouquecidos aquela manada e matá-las. Aquelas pessoas deveriam olhar para aquela situação e ver que poder terrível está sobre nós, que vai nos levar à loucura e vai tirar a nossa própria vida, porque esse é o propósito do diabo, esse é o propósito do pecado na vida do homem, destruí-lo, lançá-lo na mais abjeta situação. Às vezes você passa na rua e vê um mendigo, um homem mal vestido, entre vômitos, às vezes um cara drogado ou um alcoólatra ali sentado naquele lugar, olhado assim, cheio de xixi, mas você olha para aquela situação e diz assim: isso é um ser humano? É isso que o diabo quer fazer na vida de um homem. Se ele não pode lançá-lo dessa forma, ele quer destruir a vida dele. Matthew Henry diz que se aquele homem não fosse libertado,
ele teria morrido por afogamento ou por qualquer outro instrumento. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vemos como estamos em dívida com a providência divina por termos sido guardados de espíritos malignos e hoje estarmos debaixo da total segurança divina. E não só isso, temos poder sobre esses demônios por estarmos em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar essa nossa exposição chamando a atenção da igreja para algo que gostaria de comentar a respeito desse texto. Está relacionado a Cristo e a sua encarnação. Em primeiro lugar, nós vemos que a autoridade soberana de Jesus sobre Satanás e sobre seus demônios, seu poder, sobre todas as coisas criadas, inclusive sobre as trevas, é total. E que a misericórdia e a graça de Deus, cumprindo os seus propósitos, não somente na vida daquele homem, porque ele foi ali com o único objetivo de salvar aquela alma do poder do diabo, mas também com os propósitos para toda aquela cidade. Nós vamos ver isso na segunda parte. Mas o que seria então que nós queremos ressaltar com relação a Cristo e a sua encarnação? No Velho Testamento, as cerimônias religiosas, essa relação que eu quero fazer aqui, apontavam para as características de Cristo em sua encarnação no que diz respeito à natureza do pecado. Dentre muitas outras coisas, apontava para isso. E apesar de estar em carne humana, Cristo não é contaminado com o pecado do homem, ou seja, dessa natureza. Porque todo aquele que é nascido de mulher é nascido em pecado. Mas além disso, a sua capacidade de purificar o pecado do homem ao entrar em relacionamento com esse homem. Jesus não era contaminado pelo pecado e nem pela influência pecaminosa dos homens. E por isso ele era um sacerdote perfeito, que não tinha a necessidade... Teté, por favor, Teté. Que não tinha a necessidade de se purificar por causa do pecado. E mesmo em sua expiação, ele não teve essa necessidade. E é muito interessante quando nós vemos ali em Números capítulo 17, 19, verso de 1 a 7, quando ele fala ali de como deveriam ser os sacrifícios, e ele diz assim: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel, vos trago uma novilha perfeita, vermelha, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo, entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote, este atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote, tomando pau de cedro e sofo, estofo, carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. E todos aqueles que se utilizam desse sacrifício para a expiação do pecado precisam se lavar, porque se tornam contaminados. O que nós estamos vendo aqui é que o Senhor Jesus, ele entra em comunhão com o homem, ele se torna humano, ele se encarna, e ele não tem a necessidade de se purificar, porque ele é puro, e ele por isso pode purificar todos aqueles que se chegam como esse homem chegou diante dele. Era isso que esses sacrifícios mostravam. A santificação. Ele não era influenciado pelo pecado, ele não era contaminado pelo pecado, porque ele era um Cordeiro Santo, porque ele era o próprio Deus que se encarnou. E somente ele teria total poder para purificar o pecado do seu povo e libertá-lo do jugo em que o próprio homem se lançou.
Veja o que Tito capítulo 2, verso 14 vai dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É por isso que em 1 João capítulo 1, verso 9, a Escritura vai dizer: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda justiça, porque Ele tem poder para isso, porque Ele é Deus. Eu gostaria de encerrar, queridos, essa nossa exposição, chamando a atenção dos irmãos mais uma vez para o poder soberano de Cristo sobre essas hostes demoníacas, sobre a legião de demônios, dizendo o que Calvino disse certa vez, que Cristo é o Senhor do inferno. E quando a primeira vez eu ouvi essa expressão, aquilo mexeu um pouco comigo. Por quê? Porque muitas vezes nós somos influenciados por uma doutrina que não é bíblica. E aí ficamos chocados quando vimos isso, por ser um conceito geral evangélico frágil quanto ao inferno. O Senhor Jesus é o Senhor do inferno. Nós devemos nos lembrar na própria Escritura que foi Deus que preparou esse lugar. Mateus capítulo 25, 41. Apocalipse capítulo 20. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Verso 10. Diz assim: o diabo, o sedutor de todos eles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, ou seja, aquilo que nós chamamos de inferno, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E eu acrescento aqui, diante do Cordeiro. No verso 14 diz assim: então a morte e o inferno foram também lançados para dentro do lago de fogo. Então parece que existe um lugar intermediário de sofrimento, não é um purgatório. Mas a ideia aqui é que no dia final, no juízo final, haverá um lugar que é muito pior, onde o sofrimento é muito maior do que temos hoje. Da mesma forma que os crentes no estado intermediário não gozam de tudo aquilo que vão gozar quando Cristo vier, porque será completo, ou seja, eles retornarão em espírito e assumirão seus corpos. Há também o último dia, um lugar de total tormento e destruição, que por uma leitura superficial parece ser pior do que o lugar onde são lançados os homens após a morte, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Veja o verso 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Marcos tinha um propósito exclusivo de mostrar que aquele homem, aquele Jesus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus, era o Messias prometido, aquele que viria a salvar o seu povo dos seus pecados. E em Cristo Jesus, todas essas coisas foram consumadas. Quando ali na cruz ele diz tetelestai, que é uma expressão grega, ele está dizendo: está consumado. A obra de Deus na pessoa de Cristo para a redenção dos nossos pecados se deu fim, está completa agora em Cristo Jesus, e esperamos, aguardamos aquele dia que Ele virá buscar a sua igreja. Vamos orar, vamos
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos, ó Pai, mais uma vez reconhecer, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, e reconhecer, ó Senhor Deus, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, e que hoje, Senhor, livre do domínio do pecado, estamos, como a Escritura diz, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, reinando com Cristo. Cristo está assentado à direita do Pai, e nós, por representação, estamos ali nele, porque ali está sentado um homem, 100% homem e 100% Deus, e ele assim fez para que nós pudéssemos nele ter entrada eterna nos céus. Te agradecemos, ó Deus, por isso, e te pedimos, ó Pai, a Tua graça e o Teu amor, para cada dia vencermos, ó Pai, Satanás, ó Senhor, pelo poder que o Teu Espírito nos dá, Senhor Deus, no nosso dia a dia, nos confrontos contra o pecado, contra tentações e contra situações que querem nos levar, Senhor Deus, a blasfemar, a pecar e a negar o nosso Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, fortalece-nos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.